A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho aqui neste canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês, podendo entrar no seu lar através deste áudio. Eu agradeço desde já você que está aí acessando a internet aí, o YouTube, para assistir este maravilhoso trabalho, A aula 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com uma série de estudo aí muito maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês aqui este estudo que nós temos estudado, Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já mandar um abraço para todos os ouvintes, todos os amigos aí do canal que estão aí acompanhando, em especial aqui para a Igreja Assembleia de Deus, que está em Jardim Piquiri, ao nosso pastor Baldeci, ao nosso pastor Douglas, os obreiros, todos os irmãos ali da Igreja do Jardim Piquiri. Sejam todos bem-vindos e vamos a mais uma lição. Esta lição é a lição 11, Louvado seja o nome do Senhor, que será aplicada aqui no dia 17 de março de 2024 e tem por título o culto da Igreja Cristã. A semana passada nós tivemos aqui a lição 10, que falou sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da Igreja. E aprendemos muito aqui com esta lição e a de hoje não deixa assim, para trás também. É uma lição muito boa. Nós vamos aqui estar vendo como é que se prestava, como é que se deve prestar um culto ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar para você que está chegando pela primeira vez, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos junto aqui aprendendo a palavra de Deus. Cada vez que você deixa aí o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele vai indicar para outras pessoas também, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o título desse trimestre é O Corpo de Cristo, A origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. É isso que nós queremos trazer aqui, este estudo maravilhoso para nossas vidas. E o que vamos estudar nesta lição? Nesta lição nós temos o propósito de estudar os preceitos do culto cristão, Nos aprofundaremos em sua natureza, observando-o como uma forma de servir, obedecer e adorar a Deus que requer, Louvado seja o nome do Senhor, que Deus requer de cada um de nós. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim, portanto, falando sobre a reverência, portanto, a reverência, amados, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia manda nós guardar os nossos pés quando entrar na casa do Senhor. Então nós devemos ter reverência, a reverência, a ordem, santidade, devida através das Sagradas Escrituras, e veremos que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes, o que é então evidenciado na adoração focada exclusivamente no Senhor e na edificação da igreja, e como marca, da liturgia pentecostal. Então veremos também a adoração fervorosa e a exposição da palavra como primazia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui agora, indo para o texto áureo, nós temos aqui em primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que vai nos dizer: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reúnem, em outra tradução vai falar, quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem, em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para
o crescimento espiritual da igreja. É nessa tradução da NTLH, que fala assim, né, o mesmo versículo do textuário de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Queridos, o culto tem 3 aspectos. Deus é adorado, né? O povo de Deus é edificado e os incrédulos são convencidos de seus pecados, né? Então, se nós formos a igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, estaremos, né, laborando em erro, né? Estaremos aí errando profundamente se nós for lá só para mostrar a nossa espiritualidade. Isso é ridículo, né? Isso aí não vai agradar a Deus. O culto é para edificação e não para exibição, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdade prática vai dizer assim que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o culto, né, a celebração do culto ali é o encontro celebrativo entre Deus e o homem. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós vamos lá não só para receber, nem para nos apresentar, mostrar que somos o melhor, mostrar que cantamos melhor, mostrar que... Não, queridos. Então, o culto é celebrativo entre Deus e o homem. Ouça isso no nome de Jesus. Sublime é um adjetivo que descreve algo grandioso, elevado ou transcendental. No contexto do texto, sugere aqui que o culto é uma experiência espiritual profunda e significativa, né? Expressarmos aqui é a forma conjugada do verbo expressar, na primeira pessoa do plural, nós, né? Significa comunicar, manifestar ou revelar algo através de palavras, gestos e ações, etc. Adoração refere-se ao ato de reverenciar, honrar e prestar homenagem. No contexto cristão, a adoração envolve a devoção e reverência a Deus. Isto é um culto voltado para a adoração e a devoção a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos ver ali o salmista Davi, ele fala no capítulo 100, versículo 2 a 5, ele fala sobre servir, né, se apresentar, né, com raciocínio, sabendo que ele nos fez e que somos dele, né? Versículo 4, entrar pelas portas agradecendo e com louvor, porque Deus é bom. Então, isso é o culto, né, voltado para Deus, em devoção, em adoração ao Senhor. Então, louvor é uma forma de elevar o coração e a voz em adoração, celebrando a Deus e expressando reverência e amor, né? O louvor pode ser manifestado através de cânticos, orações, hinos e ações de graças, né? Gratidão aqui refere-se ao sentimento de agradecimento. No contexto do culto, expressar gratidão a Deus implica reconhecer suas bênçãos e bondade em nossas vidas, né? E rendição, o que significa rendição? Significa entregar-se, se render aos pés de Cristo, né? Entregar-se completamente, submeter-se voluntariamente. Então, no contexto cristão, a rendição a Deus implica confiar nele e submeter nossa vontade à sua. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 ao 21. Nós vamos estar lendo aqui rapidinho, né? Eu quero passar essa lição o mais rápido possível, né? Para não... se nós formos aplicar aqui todas as referências, tudo que nós temos aqui em mente, não vai dar tempo de estar aqui de falar tudo, né? E o vídeo vai ficar muito extenso e vai ficar, né, cansativo para os irmãos. Mas aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei
qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aqui a leitura bíblica em classe, muito importante para nós, que estamos trazendo aqui como devemos prestar um culto a Deus, né? Não nos enchendo, não nos gloriando, louvado seja o nome do Senhor, mas não sermos orgulhosos, né? Eu ouvi uma frase que fala que nós não sermos orgulhosos, né? Até fala porque o pavão que hoje é lindo, é belo, amanhã ele pode virar espanador. Então, nós temos que, né, andar em humildade, sujeitando-nos uns aos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ficamos com esse exemplo, né? O pavão que é lindo hoje, amanhã ele pode virar espanador, suas penas podem virar espanador. Então, nós não devemos nos orgulhar, né? Quando estivermos na igreja, quando recebemos um dom de Deus, não devemos querer ser mais do que o outro. Não, tem que continuar humilde, né? Louvado seja o nome do Senhor, e assim Deus irá abençoando cada vez mais. Aqui a introdução diz assim, nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo, né? Em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual, ouça isso no nome de Jesus. Então todo culto tem um ritual. E no contexto da igreja cristã, certo? Destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiásticas na dinâmica pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, um culto racional, o culto é nossa resposta à glória de Deus, reconhecendo sua glória com nossas mentes, amando sua glória com nossos corações, proclamando sua glória com nossos lábios, celebrando sua glória em todo o nosso viver. O culto pode ser individual, pode ser familiar e congregacional. Sabe aquele momento que você entra lá no seu quarto, como a Bíblia diz, né? Quando for horário, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tu, quando for pedir alguma coisa também, pede a teu pai em secreto e teu pai te recompensará. Quando for fazer alguma coisa para os pobres, faz em secreto e teu pai que vê em secreto te honrará publicamente, certo? Então o culto pode ser individual, pode ser em família, né? O culto matutino, por exemplo, pode ser com a família em casa. E congregacional, pode ser na congregação, todo mundo junto adorando, né? E exaltando e glorificando o nome do Senhor. A lição aqui ela vai abordar o culto em seu âmbito congregacional, né? Mas você pode também estar fazendo ele individualmente, na família e congregacional, como é o título da lição que nós vamos tratar aqui hoje. O primeiro tópico, né? A natureza do culto. Louvado seja o nome do Senhor. O culto como serviço a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não vamos ler, mas eu vou aqui somente comentar, né? A natureza do culto. Eu não vou ler aqui o tópico todo porque vai ficar muito extenso. Mas vejam só, a importância de cultuar. De todos os aspectos da vida da igreja cristã, o culto é o mais importante. É no culto que a presença atuante de Deus se focaliza, instruindo, corrigindo, consolando e transformando vidas, né? Já que o Senhor habita não somente no corpo físico do crente, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, mas também especialmente na comunidade dos salvos que se unem para servir e adorar.
Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 e 1 Pedro 2, versículo 5, né? Louvado seja Deus. Então, esta é a natureza do culto, certo? Louvado seja o nome do Senhor. A importância é a presença de Deus que atua, né, em nossas vidas, né? Instruindo, como eu falei, corrigindo, consolando e transformando as vidas. Certo? O culto não é somente para nós chegar, né, aqui e ficar pedindo a Deus. Não, devemos também chamar para o nosso meio a presença de Deus através da oração, através do louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus vai consolando aquele que entrou ali triste, aquele que entrou ali precisando de uma transformação, talvez dos vícios, uma libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está ali, Deus está ali para salvar, para libertar, para corrigir. Isso é o mais importante no culto. Se um culto é realizado e tem toda essa presença de Deus operando, atuante nessas áreas, o culto é um culto assim completo, né? Então é no culto, querido, que o nome de Deus é exaltado em cânticos e orações com a força que decorre da união de vozes, né? Pensamentos e corações. Como diz o salmista no capítulo 34, versículo 3, engrandeceu o Senhor comigo e todos lhe exaltemos o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. É no culto que a plenitude espiritual dos adoradores se expressa em salmos, hinos e ações de graça, como diz a palavra, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução. Foi como nós lemos aqui a leitura bíblica em classe, né? Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a leitura bíblica que nós fizemos agora. Está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é finalmente no culto verdadeiramente cristão, porque existe culto por aí que não tem nada de cristão, nada, né, voltado para Deus. Só tem oba-oba, pula-pula, isso aí não edifica ninguém, ouça isso no nome de Jesus, né? O que edifica é a palavra, é você meditar, é você estar ali ligado com Deus no alimento espiritual. Então, é finalmente nesse culto verdadeiramente cristão que o alimento espiritual é distribuído aos crentes por meio da pregação da palavra viva, que nutre e vivifica, ensina e ademoesta. Né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, foi quando ele foi levado pelo Espírito. Interessante que aqui ele foi levado pelo Espírito, esse Espírito aqui está com E maiúsculo, tá? Então, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, para ser provado. Só isso no nome de Jesus. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Nós não devemos nos entristecer quando vier uma repreensão, uma correção, porque a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quando a Bíblia diz que Deus castiga, Deus pega aquele homem que está sem educação, sem correção, né, sem repreensão, ele vai lá, repreende. Qual o filho que o pai não repreende, não é verdade? Se Deus nos repreende, se Deus nos ensina, é porque Ele ainda está interessado em nós. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós não tivéssemos o ensino da palavra de Deus para a repreensão, né? O ensino da palavra de Deus para nos corrigir, né? Que é para a correção, e para a educação. Às vezes nós viemos lá do mundo com tantos problemas, com tantos costumes banais, com tantas coisas, tanta injustiça, e chega aqui na igreja, nós vamos recebendo o ensino da palavra, e nós temos que mudar. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, tem que haver, né, ensinamento, tem que haver repreensão. Para que serve a repreensão? Para nós não errar novamente. A correção, para ele chama,
Louvado seja o nome do Senhor. O pastor ele vai lá, é lógico que ele tem um cajado que tem duas finalidades, duas funções. Uma ponta serve para puxar a ovelha que está desgarrada e a outra ponta serve para bater, corrigir na hora que precisar. Então, nós temos que, né, acatar todas essas coisas, porque vem de Deus, toda a escritura, como diz aqui, é inspirada por Deus. Então não se ire porque a Bíblia diz que nem toda repreensão parece de bom proveito no começo, né? Mas depois você vai ver, né, o que ela vai surtir na sua vida, ouça isso no nome de Jesus. Então, este é o culto. Quando você chega no culto, às vezes você fez coisa que você nem pensava que era pecado, por causa da sua educação que você recebeu lá no mundo, e você acha que estava certo, e chega aqui, a palavra de Deus vai te moldando, vai te corrigindo, certo? Vai te repreendendo, olha, você está errado nisso aqui, você fazia isso no mundo, agora você está aqui, é diferente, tem que ser diferente. Você vai se policiando, vai se moldando na palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, sendo assim, tão importante o culto deve ocupar lugar central na vida do homem redimido. Na verdade, tantos quantos forem os cultos realizados na Igreja de Deus, tantas devem ser as participações dos crentes nesses eventos sagrados, né, sob pena de sua vida cristã, né, minguar seu crescimento espiritual, desacelerar sua força contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, né, entra em declínio. Então, se você está minguando, né, o aprendizado, se você não está buscando esse aprendizado, então você vai minguando, né, você não vai crescer espiritual. A Bíblia diz que nós devemos, Paulo ali repreendendo que muitas vezes já era para as pessoas estar ensinando, já é educado na palavra, ainda está necessitando de leitinho, né, que ainda alimenta com leite, né. Nós precisamos também sair da meninice espiritual e nos alimentar com alimento sólido. Ouça isso no nome de Jesus. Para isso que servem os cultos. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que não são a favor da reunião, né, em grupos, irem à igreja, porque falam, não, a igreja sou eu, congrego em qualquer lugar. Mas se você for observar nos cultos de antigamente, do Antigo Testamento, você vai ver que as pessoas, elas tinham aquela comunhão, né? Os sacerdotes estavam sempre ali, lendo o livro da lei e passando para eles verdades que Deus, né, trazia através dos sacerdotes. E teve uma vez lá, né, que Esdras, quando leu o livro da lei lá, o povo chorava, o povo gritava, e daqui a pouco não se sabia mais quem estava chorando de tristeza, de remorso pelo pecado, ou quem estava cheio de Deus, ou quem estava alegre. Então o choro era grande ali, porque estavam todos reunidos. Ouça isso no nome de Jesus. E falando aqui sobre a reunião também, que deve ser também congregacional, a gente vê que os discípulos, eles se reuniam na casa uns dos outros, principalmente no primeiro dia da semana, no partir do pão, e era aquelas coisas todas, e aquela união. E hoje tem pessoas que não querem ir na igreja, não querem ter essa comunhão, não querem ouvir a palavra de Deus. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é aqui o primeiro subtópico aqui do tópico 1, né? Nós vamos estar estudando aqui o culto como serviço a Deus. O culto como serviço a Deus. Então aqui foi só a introdução do primeiro tópico. Aqui nós vamos estar trazendo Voltando aqui no tópico, subtópico primeiro, né, do tópico 1, nós vamos ver aqui o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus, conforme nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, né? Em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano, com a forma como se cultua, né? Então, o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração
acontece. As palavras bíblicas usadas para adoração transmitem uma compreensão significativa de sua natureza, né? Uma das palavras hebraicas mais comuns, né, deriva da raiz ebed. Ebed significa serviçal. Então, ela contém assim a ideia de serviço de toda espécie de atos de adoração, como fazem os coros, né? Aqui, como diz aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 12, Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 6, versículo 13, Deuteronômio 10, versículo 12, lá em Josué também, né, acrescentando aqui, capítulo 24, versículo 15, e Salmo, capítulo 2, versículo 11. Já o uso ocasional da palavra restavan, né, que significa prostrar-se, seja religiosamente, seja durante a realização de um dever, refere-se exclusivamente no Antigo Testamento a atos rituais, conforme você pode ver lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 29, e o capítulo 49, seu versículo 23. Eu não estou lendo aqui toda a referência para nós não ficar aqui detido só nesse assunto, né, que temos muito ainda pela frente, para nós estarmos aqui passando, né? Então, seu equivalente grego, proskeneo, né, é usado mais extensivamente no Antigo Testamento, né, em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, Mateus 14, 33, Marcos 15, 19 e Atos 10 e 25. As duas palavras mais importantes com o significado de adoração no Antigo Testamento são, primeiro, latreia, na concepção de serviço ou adoração, dependendo a tradução, né, exata do contexto. Aí nós vamos ver aqui, especialmente em Romanos, capítulo 12, versículo 1, né? E Paulo manda lá que nós ofereçamos nosso corpo vivo em sacrifício a Deus. Então, em discussão aqui, discussão em comentários assim como Mateus 4:10 que nós mencionamos aqui, Lucas 2:37, Atos 26 e 7 e Hebreus capítulo 8, versículo 5 e pulando lá para Hebreus capítulo 9, versículo 9. E segunda palavra significa, né, o que significa liturgia. Liturgia é uma palavra tomada do uso secular, significando aí serviço à comunidade ou ao Estado, geralmente sem ônus ou salário. Então, quando você está servindo a comunidade, você está servindo ao povo, você está cultuando a Deus, você está, né, fazendo para Deus, assim como o Senhor fala que quando fizeste a um desses pequeninos, aí Ele está fazendo. Então, você está cultuando a Deus, está fazendo serviço, prestando serviço a Deus, fazendo culto, né, voltado ao serviço de Deus. Implicando que a adoração cristã e serviço são essencialmente a mesma coisa, certo? Segundo a Bíblia, somente Deus deve ser adorado ou servido, né, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3. Ele deve ser servido pelo ser humano na totalidade deste, né? Então o homem sem reserva, totalmente ele deve se entregar, deve adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver lá em Deuteronômio 6 e 5 e Lucas 10, versículo 27. Tanto a mente como as emoções, o físico, né, como os sentimentos, devem se combinar no louvor de Deus. O hino de Wesley é: Ah, se eu tivesse 1000 vozes para cantar o louvor de meu grande Redentor. Este hino ele reflete aqui o fato de que Deus é tão grande que ninguém pode adorá-lo adequadamente, né? Então, se nós estivéssemos sem vida, se nós estivéssemos sem fôlego, seria pouco para adorar ao Criador. Deus, ele é tremendo, ele merece toda a honra, toda a glória e merece que nós, né, assim o façamos, né, no culto para adorá-lo, para servi-lo de verdade, sem reserva, né? E o segundo subtópico aqui do tópico 1 vai nos falar sobre o culto, deve ser solene, né? Então, por solene, nos referindo aqui ao que traz respeito e é majestoso isso.
Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes, né? Você vai ver lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que vai falar que, né, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, né, nem realizado de qualquer jeito. Não, jamais. Temos que ter, né, você vai ver lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 e o 2. Então tem todo aquele ritual, aquela maneira de servir a Deus. O Elias, quando ele foi lá desafiar os profetas de Baal, a Bíblia diz que primeiro ele arrumou o altar, primeiro ele fez a coisa certa para depois ele clamar ao Senhor. Não é de qualquer maneira que vamos obter respostas de Deus, não é de qualquer maneira que nós vamos oferecer um culto a Deus, não, de maneira nenhuma. Tem que ser com santidade, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o comentarista ele está ensinando que o modo, né, como cultuamos é tão importante quanto os elementos que devem fazer parte de um culto. Não adianta ter a melhor liturgia sem conteúdo bíblico, não é verdade? De igual modo, não adianta ter conteúdo bíblico sem boa disposição, fé, amor, obediência e temor a Deus, né? Dessa forma, de maneira resumida, considere os seguintes pontos a fim de que o culto não seja realizado de qualquer jeito ou perca o seu significado. Falando disso, tem pessoas que vai na igreja para bater ponto, né? Às vezes para ser visto, às vezes para, né, sei lá, por mais um culto, vai, né, só para não estar em casa ou mesmo não encontrou um lugar mais adequado, apropriado para ir, aí vai na igreja assim aleatoriamente, mas não é assim. O culto tem que ser realizado, né, de maneira pura, de maneira que venha adorar ao Senhor. Em primeiro lugar, querido, silêncio, né? Durante o culto é desnecessário conversar com qualquer outra pessoa que não aquele a quem você está orando, que é Deus. Então é desnecessário você ficar conversando, batendo boca e esquece do sentido real, né? O real sentido de cultuar ali, de estar ali reunido, que é adorar o Senhor, né? Ficam ali, parece que é um ponto de encontro, e vai para conversar e tal, e se desliga totalmente, né? E acaba não sentindo a presença de Deus, e assim vai relaxando no seu dia a dia, né? Nos cultos, que deveria ser um culto espiritual, voltado à adoração ao Senhor. Em segundo lugar, concentração, né? Para melhor aproveitamento do culto, é preciso que todos estejam atentos no foco para a mensagem. Cada um deve esquecer um pouco as coisas que estão lá fora para sentir a presença de Deus. É como diz, né, a palavra de Deus, que o que é desligado aqui na terra será desligado no céu, o que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Então, é um momento de concentração, de você se concentrar naquele momento com Deus, se você sentir, né, a presença do Todo-Poderoso. E em terceiro lugar, aqui nós temos também a reflexão. A reflexão é quando vamos ao culto, devemos aprender alguma coisa útil para a vida, né? Muitas pessoas não conseguem lembrar o que o pregador falou, mesmo após o culto, né? É triste falar isso, mas existe pessoas que o pregador pregou agora, daqui a pouco ele já esquece que foi pregado ali e não lembra de uma palavra que foi falada. Então não tem concentração, não tem ligação nenhuma ali com o que ele está, né, foi ali para fazer. Isso é porque deixam a sua mente adormecer durante a mensagem. A mente fica ali, né, adormecida e pensando em outras coisas lá fora, muitas vezes, e acabam esquecendo o sentido, né, do culto. O psicólogo Augusto Cury, ele argumenta que a geração moderna sobre de SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, né? As pessoas são ativistas, mecânicas e não conseguem ficar paradas e refletir. Então, você medita durante o culto? Você está meditando no que você está ouvindo, o que você está aprendendo? Ou você está com a mente, né, é, acelerada em mil coisas lá fora, que não seja o culto?
Então, se você está assim, né, desligado daquele momento e não consegue se ligar, voltamos com urgência para o que importa, que é a adoração a Deus. Alguns pontos importantes sobre manutenção da reverência nos cultos, né? Então, um deles é chega mais cedo na igreja, né? Esteja em oração e reflexão antes de começar o culto. Isso é muito importante. Não andar no templo durante a oração ou leitura da Bíblia. Passa todos os momentos de louvor, vários momentos aí, e a pessoa não levanta para ir tomar uma água, para ir no banheiro, mas começar a ministração da palavra. Parece que não sei o que é que dá, formiga no banco, não sei, e a pessoa levanta e começa a andar dentro da igreja, tirando até a concentração de outros. Nem ele se concentra e acaba tirando a concentração de outras pessoas. Então, o próximo passo é evitar conversar durante o culto. Isso é muito importante, porque mesmo que seja um assunto do que você esteja ali ouvindo, mas o bom mesmo é você fazer anotações, depois se quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, faça depois, né? Mas naquele momento de concentração, não tire a concentração do outro, nem a sua também, né? Porque assim você vai perder o meado da palavra ali e você acaba, né, nem cultuando, com raciocínio e nem deixando que o outro também venha a se ligar, a cultuar a Deus de uma maneira correta. E o próximo passo também, querido, é desligar o celular. Ou, no mínimo, colocar no silencioso, né? No modo avião, sei lá. Se realmente precisa atender um telefone, se é uma chamada que você está esperando, né, de algo, né, uma emergência, uma coisa ou outra, saia do templo, saia de dentro da igreja, mas não atenda ali dentro, né? Tem pessoas que atendem, ainda fala alto e não deixa naquele modo de vibrar, é um toque alto e acaba tirando a concentração das pessoas. Isso é ruim porque acaba não prestando culto, né, de verdade para o Senhor. E o próximo passo é seguir as orientações do dirigente, né, se levantando ou se ajoelhando quando for pedido. Se esforce para cantar mesmo que a música não seja conhecida, né, faça o máximo para se esforçar e cantar junto e ali sentir a presença de Deus. E o próximo passo é evitar sair antes de terminar, né? Peça aos familiares e amigos para não te chamar durante o culto. A gente vê muitas pessoas que antes de terminar o culto, as pessoas já ficam fazendo gestos, chamando para ir embora e tal. Isso não é bom. Bom é terminar, esperar até o término daquele culto, porque na verdade estão ali todos, né, no mesmo sentido de adoração ao Senhor. E outra coisa também é ajudar as crianças a entenderem a seriedade do que está sendo feito no culto, ensinando-as e a prestar a devida atenção. Isso aí já se ensina desde pequena para a criança, para que ele cresça com aquela responsabilidade de estar cultuando a Deus. A gente nos faz lembrar aqui agora de Samuel, quando estava no templo e quando ele já pequeno, ainda pequeno, mocinho, ele ouvia a voz de Deus e ele corria para Eli. Eis-me aqui, Senhor, pois me chamaste ali. Não, não te chamei, volta a deitar. Ele voltava. Depois de ver Deus chamando de novo, Samuel, Samuel, ele correu para Eli. Quer dizer, desde pequeno esse menino foi ensinado no templo, ele sabia, né, a importância. Aí depois, na terceira vez, ele falou assim, olha, já sei, torna a deitar-te, e se te chamar novamente, tu fala assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Quer dizer, ele era tudo ensinado nesse trâmite aí de serviço, né, de prestar um culto, né, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desde criança nós podemos aprender que a voz de Deus, ela ecoa, ela soa nos nossos ouvidos e precisamos dar atenção. Terceiro subtópico aqui ainda do tópico primeiro, o culto é santo, deve ser santo, né? A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Se você for lá para Levítico, capítulo 11, versículo 44, você vai ver Isaías 40, né, 43, também versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, visto que Deus é santo, como diz lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26. O culto também deve ser santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem está adorando deve estar em santidade.
deve estar se preparando, sede santo, pois eu sou santo, como o Senhor disse, né? A santidade de Deus, né, um tema recorrente em toda a Bíblia revelada, né, sua incontestável pureza e perfeição, imaculada e distinção absoluta do pecado, como Deus é santo, né? Então, intrinsecamente, santo é consequente que o culto a ele reflita essa mesma santidade. Essa qualidade sagrada deve impregnar não apenas as liturgias e práticas no culto, mas também permear a vida dos que a praticam, né? No Antigo Testamento nós encontramos várias passagens que sublinham a importância da santidade no culto a Deus, desde as normas relativas ao tabernáculo até as orientações para os sacerdotes. Então fica evidente aqui que nada que seja profano deveria integrar o culto, nada mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver algumas referências lá em Ezequiel 44, versículo 9, Amós capítulo 5, versículo 21 ao versículo 27 e Isaías capítulo 1, versículo 13. Queridos, a distinção entre o sagrado e o profano deveria ser rigorosamente mantida, certo? Deveria ter essa distinção entre o sagrado e o profano, deveria ser mantido, né? Separado, né? A santidade, né? O consagrado deveria ser separado realmente do profano, demonstrando assim reverência e respeito pela santidade de Deus. Ezequiel 22, 26 e Ezequiel 44, versículo 23 também. O Novo Testamento ele reforça a importância da santidade no culto cristão. A igreja é vista como o espaço sagrado onde o culto é celebrado e, tal como no Antigo Testamento, os crentes são instruídos a não profanar, né? Não profanar o templo, não profanar o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus manda tirar o profano do meio da congregação, para que não venha contaminar os demais, né? Atos, lá você pode ver em Atos capítulo 13, versículo 2 e 1 Coríntios 11, 17, ali falando sobre sobre a ceia do Senhor, né? Versículo 17 e versículo 18 de 1 Coríntios, do capítulo 11. Então, a conduta e o estilo de vida dos crentes são considerados na esfera do culto, evidenciando que a santidade não se restringe apenas às práticas rituais, mas permeia toda a vida cristã, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. E agora pulando para o segundo tópico, né, temos aqui o propósito, né, do culto. Nós temos que adorar a Deus, temos que cultuar com um propósito, ou seja, no nome de Jesus. Então, o primeiro aqui desse tópico 2 é glorificar a Deus. Qual é o propósito do culto? É glorificar a Deus. Deus, ele quer, ele merece ser glorificado pelo que ele é, pelo que ele faz, por tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos, né? Como diz lá em Salmo, o salmista 48, versículo 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que ele faz. Salmo 103, versículo 1 até o versículo 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, né? Nunca antropocêntrico. Tem que ser cristocêntrico, quer dizer, Cristo no centro de tudo que você vai estar fazendo ali no culto, numa reunião. Tem que ter, Cristo tem que ser o centro, né, das atenções, tem que ser o centro da adoração, tem que ser tudo ali. Louvado seja o nome do Senhor. O culto deve ser cristocêntrico. O foco de cada culto ao Senhor deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Tudo é dele, por ele, para ele, como disse o apóstolo São Paulo, lá no capítulo 11 de Romanos, no versículo 36. Então, nós devemos adorá-lo e engrandecê-lo, não por aquilo que ele pode nos dar. Tem pessoas que só adoram a Deus se Deus fizer alguma coisa para ele, se Deus der alguma coisa para ele. Não, não é só por isso não. Mas por aquilo que ele é. Grandes foram os feitos de Cristo em prol da humanidade e devemos gratidão, né, pela obra redentora que Deus fez por meio de seu Filho. Olha, me faz lembrar uma certa feita,
Cristo operou um milagre na realização dos pães e alimentou multidões de pessoas, né, entre eles mulheres e crianças, e despediu aquela multidão, mas quando foi no dia seguinte, juntaram-se toda aquela multidão e saíram atrás de Jesus. E chegando próximo de Jesus, Jesus que ele é onisciente, ele já sabendo antecipadamente o que aquele pessoal iam lá fazer, Jesus falou assim: olha, eu te digo que na verdade vocês estão me buscando não porque vocês viram o milagre que eu realizei, né, na multiplicação dos pães, mas vocês me buscam porque vocês comeram do pão e saciaram a sua fome. E hoje vocês vieram novamente me buscar, né, para obter mais resultados, mais comidas. Aí Jesus falou assim: olha, buscai, né, trabalhai não pelo pão que perece, pelo pão que se acaba, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. E que pão seria esse? A palavra de Deus, o próprio Jesus. Então nós devemos buscar, né, em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, né, como Jesus falou para Satanás lá no deserto, que nem só de pão vive o homem, né? Isso aí está no Velho Testamento também, Jesus buscou essa palavra lá. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo que fazemos no culto deve ser voltado a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aquele que teve seu nome elevado acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, né? Como disse Paulo lá aos Filipenses capítulo 2, versículo 9, 1 Timóteo 2, versículo 5, tudo o que pedimos deve ser dirigido a Ele, e toda a glória deve ser a Ele. Também o culto não deve exaltar os feitos humanos, nem a capacidade do crente, e muito menos as qualidades da igreja. O culto deve exaltar as obras de Cristo, né? João capítulo 14, versículo 13 e o 14, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo aqui. E os homens, como fala aqui, que o culto não deve exaltar os feitos humanos, faz lembrar quando Pedro e João estavam entrando na Porta Formosa, lá em Atos capítulo 3, e quando eles operam, né, Deus opera através da vida deles, um grande milagre ali, levantando um paralítico que era coxo desde nascença, e quando eles entram no templo, aquele que antes era coxo se apegava muito a Paulo, a Pedro e a João, e o povo vendo aquilo ali, a igreja vendo tudo aquilo ali, saíram atrás de Pedro e de João como se eles fossem um deus, uns deuses, né? E queriam adorá-lo. Mas Pedro, tomando a palavra, repreendeu e falou: olha, por que vocês estão fitos, com os olhares fitos em nós, como se fosse nós, com nossos próprios poderes, tivesse feito esse milagre? Não foi não, foi Jesus Cristo, olha, cristocêntrico aí, foi Jesus Cristo a quem vocês crucificaram. Então o culto foi voltado ali naquele momento para Cristo, o Redentor, o Criador, o Salvador. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não devemos, né, dar essa honra para os homens, achando que foi o ser humano que fez, quando acontece algum milagre, alguma cura, alguma coisa extraordinária na igreja, que não foi. Foi Deus através dele. A Bíblia diz que Deus, através das mãos dos apóstolos, operava milagre, não eram os apóstolos, certo? Eles apenas eram um canal, né, de bênção na vida das pessoas que Deus se utilizava para fazer milagres. Então, o culto deve ser bibliocêntrico. O que significa isso, irmão? Bibliocêntrico, né? Com leituras bíblicas, com palavras de verdade e não com história de carochinhas. Não, o culto deve ser, né, com a palavra de Deus aplicada ali, fazendo tudo conforme está na palavra de Deus. O culto é algo que Deus muito se importou com isto, a maneira de como você servir. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando Jesus chega no templo, que estava lá o pessoal vendendo animais, né? E Jesus chega e faz um chicote e começa a expulsar do templo, né, as pessoas que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, expulsa todos e tal.
E ele fala assim que a casa de Deus foi feita para adoração e não como covil de ladrões. Por quê? Aquele povo estava ali para vender ovelhas, vender animais mancos, aleijados, e Deus não aceitava sacrifício de animais aleijados, nem mancos, nem tortos. Tudo isso tinha um ritual, tinha uma maneira de cuidar daquele animal o ano inteiro para depois ser sacrificado ao Senhor. E lá eles pegavam de qualquer maneira. Então as pessoas que iam ali para oferecer sacrifício não queriam mais se importar de levar o seu sacrifício de casa, não se importava mais em cuidar dos seus animais para oferecer sacrifício. Então chegava lá, eles se encontravam num preço bem acessível, né, mais barato ali, menos custo, menos trabalho, e já compravam ali mesmo e ali já sacrificava as pombinhas, né, já sacrificava ao Senhor. E isso Deus nunca quis, Deus sempre quis coisas tudo no seu devido lugar, tudo feito com bastante amor, com harmonia, ouça isso no nome de Jesus. E por isso que ele repreendeu aqueles vendedores ali do templo. Então, tudo que é dito, pregado, ensinado, cantado e adotado como prática no culto ao Senhor deve ter respaldos bíblicos consistentes. Tudo deve estar embasado no testemunho da lei, no ensino de Jesus Cristo, na pregação dos apóstolos e nas palavras dos profetas. Nada pode surgir do pensamento humano ou de modismo, heréticos que não constituem verdades da doutrina bíblica. A igreja deve ter cuidado da sã doutrina, jamais deve ir além do que está escrito para que não incorra no erro dos falsos mestres, como diz a palavra. E este cuidado se deve para que o culto ao Senhor seja sadio e agradável a Deus, sem ações demoníacas e doutrinas malignas que somente enganam e distorcem a igreja. Você pode ver algumas referências comigo lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, e o 9, em 1 Timóteo 4,16 e Hebreus capítulo 13, versículo 9. E indo aqui para o segundo subtópico desse tópico 2, quando não se cultua a Deus, né? Será que assim, pode acontecer de alguém estar na igreja e não cultuar a Deus? Sim. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajunteis, num lugar não é para comer a ceia do Senhor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, nós temos ali a leitura da grande ceia, né? Então existe culto, existem cultos que não são agradáveis a Deus. Aqui estão alguns pontos que merecem ser considerados sobre o tipo de culto que Deus não aceita. Quais tipos são, irmãos? Quando não cultuamos de coração, como está lá em Isaías 29, versículo 13, Ezequiel 33 e 31 e Mateus capítulo 15, versículo 8. Segundo, quando usamos de hipocrisia ao cultuar ao Senhor, como diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 23 ao 27. Aqui no versículo 23, deste mesmo capítulo 23 de Mateus, vai falar do povo que dizimava sua hortelã, seu endro e tal, mas eles esqueciam do mais importante, que era a misericórdia, o amor. Então tudo isso aí, louvado seja o nome do Senhor, é hipocrisia, quando acha que está fazendo tudo certinho e esquecendo, omitindo outras coisas. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto aqui muito importante é quando estamos apenas no culto. Aí alguém pode perguntar, como assim apenas no culto? É quando eu estou ali, como eu já falei, aqui antes. Então quando nós estamos assim, só ali sentado, mas a mente está longe, de se ligar em Deus, isso acaba, atrapalhando, não tendo um culto racional para Deus. E último, é quando nós oferecemos sacrifício de tolo, Hebreus, aliás, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a parte B. Então, não se deve oferecer sacrifício de tolo. Deve oferecer sacrifício a Deus, de um coração puro, com as mãos puras, de mente voltada para o Senhor. E o terceiro subtópico, desse tópico 2 ainda,
O propósito do culto é edificar a igreja. E isso nós vamos comentar aqui um pouco sobre isto. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação, como diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. E a palavra edificação vem do termo grego oikodome. Oikodome que significa construção de uma casa. Veja só, no grego, né, construção de uma casa significa oikodome, né? Então, nesse contexto do Novo Testamento, é frequentemente usada para descrever o crescimento e fortalecimento da igreja. Eu quero dizer que a igreja não é as quatro paredes da igreja, não, tá? Aqui é a igreja que somos nós, o povo, né? Nós somos a igreja de Cristo. Então, tanto em termos de números como maturidade espiritual. Então, esse tipo de culto aqui é voltado ao fortalecimento das pessoas que estão ali, que vão ali para receber também uma palavra de Deus. Então, é um serviço, né? É um serviçal, é um serviço para Deus, prestado ali para estar servindo outras pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 14, 26, Paulo instrui a igreja em Corinto que tudo seja feito para a edificação. Isso significa que cada elemento do culto, seja a pregação, a música, a oração, a comunhão ou a prática das ordenanças, né, deve contribuir para a construção das pessoas, para a construção da igreja. Não se trata apenas de uma experiência individual, mas de um esforço coletivo para crescer em fé e amor. Meus irmãos, isso nos desafia a refletir sobre como nossas próprias ações e atitudes durante o culto contribuem para a edificação da igreja. Então, nós estamos participando de maneira que encoraja e fortalece os outros. Será que nós estamos participando dessa maneira? Nossas palavras e ações estão alinhadas com o objetivo de glorificar a Deus e edificar a igreja? Porque quando você glorifica a Deus, quando você edifica a igreja, também você está glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muito se alegra quando você está edificando outra pessoa, quando você está ensinando outra pessoa a sair do erro, a largar, né, os vícios. Tudo isso aí é um culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui rapidinho para o terceiro tópico, a liturgia do culto, né? Tem parte muito importante aqui. Então diz assim, a exposição da Bíblia. Então tem que ter palavras. Os cultos hoje, infelizmente, nós temos visto mais louvores que exaltam o homem, louvores que massageiam o ego das pessoas. Não tem muitos louvores mais de adoração, de adorações a Deus, aquele louvor que louva realmente ao Criador. Não. O movimento pentecostal, amados, tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta da luz da palavra objetiva e revelada de Deus. A Bíblia, né, que é a Bíblia, esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nenhum crente instruído e maduro duvida da centralidade da palavra, né, da pregação na vida da Igreja de Deus. Na verdade, qualquer cristão bem preparado considerará a proclamação pública da palavra um sinal infalível da verdadeira Igreja, sendo por meio dela que as ovelhas, né, que somos nós, a Bíblia diz que nós somos ovelhas de Cristo, né? Por meio dela que as ovelhas são buscadas, curadas e alimentadas, é por meio da palavra. Enquanto os lobos são feridos, assustados e afugentados. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você alimenta alguém com a palavra de Deus, aquela pessoa vai se robustecendo, então os lobos vão perdendo a sua força, eles vão correndo assustados, afugentados, porque a palavra de Deus faz isto. A Bíblia diz que Jesus venceu o maligno lá no deserto com a palavra de Deus e ali o inimigo deixou e os anjos o serviram a quem é Jesus. Infelizmente, porém, de todos os componentes do culto verdadeiro, talvez esse seja o mais negligenciado no contexto do evangelicalismo moderno. Então, muitos têm deixado a palavra de Deus de lado. Muitas igrejas aí quase não se tem mais a pregação da palavra de Deus. E eu louvo a Deus por estar numa igreja idônea,
que ainda preza por este momento que é a pregação da palavra de Deus, o ensino. Isso aí nos fortalece muito, sabia? Então, para evitar que as coisas permaneçam nesse lamentável estado, é necessário que os pastores de hoje recuperem a doutrina paulina da proclamação, elevando a pregação a um alto patamar dentro do culto cristão e tornando-a novamente o núcleo da liturgia. Como, porém, isso pode ser feito? Em primeiro lugar, o ministro de Cristo deve desenvolver uma visão da pregação que, no mínimo, a reconheça como um dos aspectos principais do trabalho pastoral, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, né? E a conceba ali como o veículo ordenado por Deus para a salvação dos perdidos. É a pregação da palavra de Deus. Né? Em Romanos 10, 17, vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, e 1 Coríntios 1 e 21, e Tiago 1 e 18. E instrução dos crentes também, 1 Timóteo 4 e 2. A isso o pregador deve acrescentar a noção de que quando proclama fielmente a palavra é como se Deus falasse por seu intermédio, transformando-o num porta-voz e embaixador do céu. Você pode ver algumas referências em 2 Coríntios 5 e 20, 1 Tessalonicenses 2 e versículo 13. E aqui no segundo subtópico, a adoração entusiásticas, né? Tem que ter aquela adoração com entusiasmo. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, nós vemos sempre tocando nesse assunto. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego psalmo, que é uma referência ao inário, usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Né? Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Não há dúvida também de que a adoração deve ser caracterizada por uma alegria vibrante, né? Fundamentação bíblica, unidade e comunhão. E vamos aqui explorar algumas passagens bíblicas, né, e características do louvor que são agradáveis a Deus. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 9, vai nos falar: cantarei louvores ao teu nome. Veja só, o Paulo expressando aqui. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, vai nos dizer: cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente. Isso aí fala de cantar com espírito e cantar com a mente, com raciocínio, saber o que você está cantando, louvando para Deus. E Efésios capítulo 5, 19 vai nos dizer: entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, coração voltado a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, também, com gratidão em vossos corações, né, devemos cantar com gratidão, dar louvores a Deus em gratidão por tudo. E Hebreus capítulo 2, versículo 12, vai dizer: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ouça isso no nome de Jesus. Tiago capítulo 5, versículo 13, está alguém alegre, cante louvores. Então devemos cantar, né, agradecendo a Deus pela alegria que Ele nos enche em nosso coração. Então o louvor, amado, a música é que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que até da boca das crianças sai o perfeito louvor. Quanto ao objetivo aqui principal da música, deve ser agradar a Deus. Cantemos ao Senhor. Há também os objetivos secundários, né? Instruir, edificar, consolar, proclamar, aconselhar e promover a unidade da igreja. E outro ponto também que fala quanto a origem deve ser do coração e da mente, transformada pelo Espírito Santo. Né? Cantemos com a mente e com o Espírito. Outro ponto muito importante também é quanto ao conteúdo da música, deve ser bíblico ou de acordo com a sã doutrina. A poesia musical deve refletir aquilo que ensina a palavra de Deus. Quanto à sua execução, deve ser com excelência. Deus merece o melhor e exige o melhor. Né? Excelência significa o melhor que for possível. Excelência é a união da simplicidade com a profundidade ou da humanidade, da humildade com
a competência. E outro ponto também é quanto aos resultados. A música deve promover, né? Que resultado que a música vai promover? Uma visão elevada de Deus, a edificação espiritual e a santidade pessoal dos que cantam. Aí pulando aqui lá para o terceiro subtópico do terceiro tópico, né? O lugar da adoração no culto pentecostal. Teve um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies. Ele destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de orações, nas quais todos os presentes, né, coletiva e eloquentemente derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, né, como resposta da percepção de que Deus se fez presente. Faz parte também da liturgia pentecostal, louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. A gente vê que lá no livro de Neemias, quando Esdras ele lia o livro da lei, o povo levantava as mãos, né, em adoração a Deus e se dobraram com o rosto em terra para orar a Deus, para se humilhar, para pedir perdão. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui, quando fala, né, eles também gritavam, glorificando a Deus. A gente vê lá em Salmo também, 29, versículo 9, que a voz de Deus faz parir as costas, seu braço desnuda as brenhas, e no seu templo todos dizem glórias, eles gritam glórias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus faz isso, mexe com o coração do homem, e eles fazem realmente vibrar, né? De alegria. Então, as palavras do comentarista e do William W. Menzies nos levam a uma compreensão mais profunda da adoração pentecostal. Aqui estão alguns pontos para considerarmos. Primeiro, a alegria e expressão vibrante. A adoração pentecostal é marcada por uma alegria contagiante e uma expressão vibrante de fé. Isso é evidente nas reuniões de culto alegres e ruidosas que são características dos pentecostais. Essa alegria não é apenas uma emoção, mas é uma resposta ao amor e à bondade de Deus. Em segundo, temos aqui a comunhão coletiva com Deus. As reuniões de orações, onde todos os presentes derramam seus corações diante de Deus, em oração e louvor, né, destacam a importância da comunhão coletiva com Deus. Isso reflete a crença pentecostal de que a adoração é uma experiência comunitária, não apenas individual. Então é muito importante essa adoração comunitária, né? E terceiro, reconhecimento da presença de Deus. O levantar das mãos é uma resposta física à percepção da presença de Deus. E quarto, o exercício dos dons espirituais. A prática de exercitar os dons espirituais durante o culto é uma parte integral da liturgia pentecostal. Isso reflete a ênfase pentecostal na manifestação do Espírito Santo e no uso dos dons espirituais para a edificação da igreja, né? Então, a gente vê que tem as liturgias, as maneiras de se adorar ao Criador. E, amados, concluindo aqui, nós vamos estar aqui. Portanto, em conclusão, afirmamos que o culto deve ser realizado dentro de critérios instituídos pelo próprio Deus, né? Não é um culto instituído assim em costumes humanos, não. Pelo próprio Deus, bem como ser composto por elementos fixados na Bíblia. Ora, à luz das Escrituras, o crente aprende que o culto ao Deus verdadeiro não deve ser maculado com o uso de imagens e esculturas, né? Nós vamos ver isso aí lá em Êxodo capítulo 20, né? Ali fala dos 10 mandamentos, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Que tal, né? O culto se torna vão quando mesclado com ensinamentos que não passam de regras inventadas por homens. Você vai ver Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, Colossenses 2, versículo 20 a 23, que o Deus Trino é o alvo exclusivo da adoração, né? Não podendo o louvor dos adoradores ser dirigido a nenhum outro, como diz lá em Mateus, né, capítulo 4, versículo 10, Jesus falou que somente a Deus deve ser adorado, somente o Senhor, né, e não a ninguém mais, que a adoração deve partir do íntimo do indivíduo, isso aqui nós vimos também,
foi muito interessante, né? Então a adoração deve partir do íntimo do indivíduo, da pessoa, sendo verdadeira e sincera, né? Em João capítulo 4, versículo 24. E nós vimos também que o culto deve ocorrer num ambiente marcado por decência e ordem, como diz lá em 1 Coríntios 14, 40. E vimos também que o crente que cultua deve ter a alma mergulhada em reverência e santo temor, né? Isso nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. E vimos também que o culto, né, genuíno deve ser oferecido a Deus por meio de um mediador, o qual é Jesus Cristo, né, cristocêntrico, né? Efésios capítulo 2, versículo 18, 1